ali na colônia brasileira, que ia para a coroa portuguesa, não ia só para a coroa portuguesa. Portugal aproveitava e comercializava com outros países da Europa. Isso, gente, era comum, sempre foi comum, o comércio entre as nações, né? A questão é que esses produtos começaram a ter impostos muito altos, principalmente o ouro, e aí o ouro vai começar a ficar escasso também, vai começar a acabar, não é que acabar, vai começar a ter uma queda, né? Não vão encontrar mais tanto ouro da região de Minas Gerais. E aí, voltando aqui, nas aulas passadas, a conjuração mineira, ela vai questionar justamente o quinto e a derrama. A derrama, ela foi o imposto que fez com que realmente Tiradentes fosse parar onde parou, enforcado, depois esquartejado, porque ele vai ser realmente o símbolo mártir da conjuração mineira. Na conjuração baiana, nós vamos ter uma revolta popular, uma revolta dos alfaiates, como nós chamamos, né? O povo participa mais, mas sempre lembrando que as duas conjurações não saíram do papel. Se nós formos comparar os impostos que as 13 colônias americanas começaram a brigar lá com a coroa inglesa, lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, lei dos intoleráveis, aquilo ali saiu do papel. Aquilo ali literalmente saiu do papel e eles se tornaram uma nação independente mais rápido do que o Brasil. Aqui não, aqui nós vamos ter um processo mais lento. Por quê? Porque a coroa portuguesa ainda estava bem aliada à coroa inglesa. E a coroa inglesa tinha acabado de perder o quê? As suas colônias na América do Norte. Então, para a Inglaterra era interessante escoltar o Brasil, escoltar Portugal até o Brasil, acompanhar a família real até o Brasil, porque a Inglaterra iria lucrar com isso financeiramente e, ao mesmo tempo, a Inglaterra ia ser uma eterna aliada dos portugueses e os portugueses eternos devedores da Inglaterra. Então, vocês estão entendendo como é que são as relações? A Inglaterra perdeu suas colônias. Perdeu por quê? Porque se tornou independente. O Brasil ainda não tinha se tornado independente. A coroa portuguesa ainda queria manter autonomia e poder em cima do nosso território, que não são colônias, são as nossas capitanias, que depois vão se tornar províncias, né? E aí a Inglaterra fala, opa, Portugal ainda tem suas colônias, vamos colar ali com Portugal, porque Portugal ainda pode render pra gente. E aí o Brasil começou a exportar açúcar, algodão, ouro, dentre outros produtos para a coroa portuguesa, que passou a ajudar ali a coroa inglesa, que estava, de certa forma, cobrando o favor que lhe foi feito ao escoltar o Brasil até Portugal, até o Brasil. E nós não podemos esquecer que, quando a família real portuguesa chega ao Brasil, né? Vocês conseguem imaginar a população que já vivia aqui olhando para a corte portuguesa? Porque eles chegam, né? Uma pompa. Tem uma novela reprisando aí, Novo Mundo, que mostra o Dom Pedro, né? Lá todo pomposo, todo garboso, todo, né, carcaço da vida. Não era a realidade, tá? Agora nós vamos, dentro desse processo de independência, né, do Brasil, nós vamos olhar alguns contextos históricos dentro do processo de independência do Brasil. Porque o Brasil ele não se torna independente da noite para o dia sem que haja muitas revoluções, revoltas, muitas brigas, né? E aí nós falamos da conjuração mineira, da conjuração baiana, fizemos uma retrospectiva sobre o que foi, né? E aí, agora, dentro desse contexto mesmo, que a família real chegou, se estabeleceu, criou lá o Banco do Brasil, criou o Jardim Botânico, o museu que pegou fogo da Quinta da Boa Vista, que, né, infelizmente foi todo perdido no incêndio,
era a casa da família real. Então, oitavo ano. Antes de prosseguir a videoaula, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Essas imagens são imagens lá do Museu da Quinta da Boa Vista. Museu, né, infelizmente que se perdeu no incêndio, né? Grande parte dele se perdeu. E com ele a nossa história, a memória, a nossa memória histórica, né, que estava lá. E foi aqui que a família real brasileira, a família real portuguesa, eu falo muito brasileira porque eles vêm para o Brasil, né? Foi aqui que eles se estabeleceram. Então, se vocês prestarem atenção nos detalhes, nós podemos ver que levou um tempinho para esse museu ser, para esse prédio ser construído, essa construção ser feita, né? Nós estamos falando de a família real chega e ele ainda estava em processo, né? Não de construção, mas de acabamento, digamos assim. A casa é antiga, né? O prédio é antigo. E aí vocês vão ver muitos detalhes, muita riqueza de detalhes, por isso que eles viviam num palácio, né? O Palácio Real, o Palácio da Quinta da Boa Vista. Essa aqui foi a sede oficial da família real. Aqui nós estamos vendo, né, algumas informações, né, especificando o que são os móveis, para que serviam, que sala que é, né? Isso tudo é só indo no museu para ver. Infelizmente não dá mais para fazer isso. Isso aqui é o trono, tá? Onde está minha setinha. É o trono do rei, viu? Do Dom João VI, né? E da rainha. Então, nós temos aqui muitos móveis imperiais, uma coisa assim muito bonita de se ver, né? Essa é uma das alas do museu. Nem todas ficavam abertas à visita. Então, a visitação é muito restrita, a gente não pode tocar em nada, né? Muito ouro, muita madeira maciça, muito entalhe, né? Muito detalhe no, no detalhe do trono mesmo, né? O trono é esse aqui, perdão, né? É o mais cheio de coisas. Esse é o do rei, se não me engano, esse é o da rainha. E aí vocês podem observar os móveis, tá? Eu ia colocar as minhas imagens, essa imagem eu retirei da internet, depois eu deixo o link do canal da onde eu tirei, porque as minhas imagens são em fotografias. Eu só não as coloquei ao busto do imperador, né? Eu só não coloquei as minhas imagens porque elas são muito mais antigas, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Elas são muito mais antigas, porque quando eu fui, eu estava na faculdade. Essa aqui, se eu não me engano, é de 2015, então ela está mais recente, né? E as minhas imagens estão um pouco embaçadas, as minhas fotografias, porque na época se fotografava com câmera digital, não com celular. E aí nós temos aqui alguns exemplos, né? Ilustres moradores do palácio, né? As informações. Todo museu tem isso aqui, e às vezes a gente acha chato ficar parado e lendo, eu acho máximo, porque nós podemos ver que aqui contém fatos, datas importantes, ó. Tá falando aqui que a partir do ano de 1816 eles passaram oficialmente a residir aqui, nesse palácio que eu estou mostrando para vocês, da Quinta da Boa Vista. O rei Dom João VI e seus familiares, o rei ocupou o que ainda era apenas uma grande casa da antiga chácara do comerciante português Elias Ambrósio, eu não estou conseguindo enxergar aqui. Não é Ambrósio, não, é outro nome. Então, ou seja, eu já falei em algumas turmas, não sei se falei para vocês, que esse prédio que nós estamos vendo aqui, ó, Museu da Quinta da Boa Vista, vamos voltar aqui no cadinho, esse prédio desde o começo aqui, ó. Esse prédio, ele tinha um dono, entendeu? Que não era da família real, os portugueses não construíram isso aqui. Isso aqui foi construído séculos antes, desde lá, vamos botar da colonização, né? No começo, quando a colonização começa de fato, eles já começam a estabelecer, né, os produtores, né? Os produtores não, os
colonos, né? Os nossos primeiros colonos. E aí o dono desse prédio vai passar, vai vender, né, para a família real o prédio e passa a ser o Palácio Real, né? Nós já estamos revendo aqui de novo, vamos adiantar um cadinho ao trono. Então, a gente tem a ideia de que o trono é algo tão pomposo, né? O nosso aqui é bem bonito e simples, né? Era, né? Porque pegou fogo, tá? Eu fico falando isso, mas é com uma tristeza muito grande. Mas pegou fogo. E aí, ó, nós já passamos por aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Então, ó, com Dom Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon, são as duas famílias, família Bragança, família as duas dinastias, né? Filho de Dom João VI, então Dom Pedro, ele vem para cá novo, entendeu? O primeiro, que mais tarde, em 1822, tornou-se Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Casou-se em 1818 com Dona Maria Leopoldina de Habsburgo, a arquiduquesa da Áustria. Sabe de quem que ela era sobrinha? Da Maria Antonieta, lá da França. Isso mesmo. Então, quando eu falo que estudar história, juntar as informações é algo tão interessante, né? A gente fica pensando, poxa, mas o que a França tem a ver com o Brasil? Olha quem era a esposa do Dom Pedro I, a sobrinha da falecida Maria Antonieta, rainha da França. Vamos terminar de ver o finalzinho desse vídeo, que ele é curtinho. Olha a riqueza de detalhes do palácio. Eu consegui ver tudo isso de perto, é muito lindo. Ah, como lá era um museu, né, se tornou um museu depois que virou patrimônio histórico, ele tinha várias alas e essa ala aqui, eu consegui ver de perto esse meteorito, né, ele ficava bem assim na entrada, é muito lindo de ver, tá? Era muito de chegar e ver, eu nunca cansava de olhar, muito bonito. E aí tem as informações, depois vocês podem pesquisar, fazer perguntas à professora de geografia, de ciências, sobre esse material aqui, tá? E aí nós vamos dar uma continuidade. Tinha um mamute lindo lá também, todo empalhado, né? Não sei se conseguiram, acho que não conseguiram preservar ele, não. Né? Infelizmente o museu se perdeu. E agora nós vamos dar continuidade, que eu vou mostrar para vocês o Paço Real, que antes da família real se estabelecer nessa residência aqui, essa humilde residência, tô brincando, de humilde não tem nada, né? Antes deles morarem aqui, eles viveram alguns anos no Paço Real, tá bom? Então vamos ver agora um pouquinho do Paço Real. Então agora nós vamos até o Paço Imperial, né? Esse aqui era a antiga residência do governador e vice-rei do século XVIII. Lembra que eu falei para vocês que lá na América Espanhola era chamado de vice-reinos. Só que esse vice-rei é título. E aqui na América Portuguesa, antes do Brasil se tornar um país independente, enquanto ele era colônia, nós vamos ver muito esses títulos assim ao longo da história. Não era muito comum aqui, mas essa residência, o Paço Real, ela foi residência do antigo vice-rei, tá? Ou governador geral, depende muito, né? Aqui nós vamos ver que o Paço Imperial do Rio de Janeiro foi o centro das movimentações políticas e sociais da época. Vamos lá. O Paço Imperial do Rio de Janeiro foi o centro das movimentações políticas e sociais da época, registrando importantes fatos históricos do Brasil colônia, real e imperial, entre eles o Dia do Fico, a abolição da escravidão e a proclamação da independência do Brasil. A proclamação da independência do Brasil é exatamente o tema que nós estamos estudando. Proclamação, processo de independência do Brasil, é o nosso tema. Nós já vimos dos Estados Unidos da América, vimos do Haiti, os demais países da América Central, da América do Sul, né, da América no geral, e agora nós estamos vendo o processo de independência do nosso Brasil, da nossa história. Aqui, quando eu falo que esse prédio, né, que vocês vão terminar de ver,
foi momentos, nele nós tínhamos vários momentos políticos e históricos, foi da sacada desse prédio que o Dom Pedro I falou assim, se é da vontade, se é de desejo de todos, vontade geral da nação, diga ao povo que fico. Na frase não é bem assim não, estou colocando com as minhas palavras, tá? Que é chamado Dia do Fico. Né? Meses antes do Brasil se tornar independente, Dom Pedro I ficou no Brasil. Como assim ficou? Ele já não estava? Estava, mas ele estava sendo pressionado a voltar a Portugal, assim como seu pai voltou, tá? O Dom João VI. Aí o Dom Pedro I fica no Brasil. Daqui desse prédio também, a princesa Isabel, né, vai assinar a abolição da escravidão, né? Vai libertar os escravos através da Lei Áurea. Né? Só que isso vai ser uma coisa que nós vamos ver mais para frente. E é que o nosso país também vai ser proclamado independente, que é o que nós estamos vendo agora. E aí nós temos algo na história do Brasil, né? Um prédio que foi sede, né? Esse é o Paço Real. Ele foi a sede da família real antes de eles irem para o museu, que nós acabamos de ver. Né? É um prédio muito bonito, já tive a oportunidade de ver de perto, né? Essas carruagens são bem belas também, né? Coisa assim maravilhosa. Você olha os detalhes, né? Se torna um museu também. Por isso que esses prédios históricos são de grande importância. Aqui é uma representação dele em fotografia. Esse vidro, gente, é para proteção do material histórico, né? Ou seja, não dá para você tocar numa obra dessa. Então, observem aqui, ó. Vocês já devem ter visto essa fotografia, essa pintura em algum momento, né, da história que nós já estudamos. E eu não vou falar em qual, vocês vão descobrir qual, tá bom? 1808, a família real chega, 1800, aos Dom Pedro II. 1822, o que acontece? É declarada a independência do nosso país. Tudo isso aqui, gente, aqui é uma maquetezinha dele, ó, perfeita, né? É processo histórico. Então, aqui é a evolução histórica do prédio. As paredes laterais da sala foram deixadas à mostra, quando mostram os tijolinhos, tudo, para destacar as feições do prédio em suas diversas épocas. Ou seja, passou por algumas intervenções de obras e tal, mexeram no prédio, né? Então, assim, você mexe numa coisa que é histórica, aí você vai tirando algumas características. Então, por isso que algumas paredes desses prédios são descascadinhas, para vocês poderem olhar, quem é mais detalhista, prestar atenção que o prédio, né, aquela parede ali foi mexida mais de uma vez, tá? E aí serviu para funcionamento da Casa da Moeda, passando por residência nobre durante o período colonial. Quando eu falo essa parede aqui, vocês estão vendo isso, ó? Eles mostram como é que a parede foi durante um tempo, o que foi feito, né, como é que está a estrutura atualmente, escavações, porque foram descobrindo coisas, né, por debaixo do próprio terreno. E aí a história vai sendo, né? Esse aqui é o pátio interno. Ele faz tipo um quadrado, né, um retângulo. E é muito bonito de se ver, é algo assim muito bonito mesmo e algo que se tornou patrimônio histórico do Brasil. Vale a pena conhecer, tá bom? Vale a pena conhecer a história, né? O prédio estava em reforma, não conseguimos visitar os outros andares, porque alguns andares estavam fechados por causa de obras. Isso acontece muito em prédio histórico, da mais antigo. O local ali vai ser por muito tempo a sede do governo. Então vamos lá, né? Gravem essa frase, esse nome, Revolução Liberal do Porto. Não tem nada a ver com Revolução Liberal do Porto brasileiro, não. É associada a Portugal, bom? Foram pressões políticas portuguesas para que Dom João VI retornasse a Portugal. E aí Dom Pedro I fica no Brasil e ele passa a ser o príncipe regente.
porque seu pai ainda era vivo. Tá, beleza. Ficou no Brasil? Chegamos em 1822, o ano da independência. Mas o Brasil ainda não se tornou independente. O que estava acontecendo em 1822? O rei partiu, voltou para sua terra natal, Portugal. O príncipe regente ficou conduzindo o país. O Dom Pedro começa a sofrer pressões de grupos políticos aqui dentro do Brasil, da colônia, né? Aqui dentro da colônia. E aí vai haver muitas outras revoltas em que o Dom Pedro vai ter que articular, vai ter que fazer o papel de um monarca assumindo a sua cadeira, de fato, o trono, né? E aí o Dom Pedro vai responder da seguinte forma, sofrendo pressões para poder ir embora, porque ele é convidado a sair do Brasil, a ir embora e reinar lá com seu pai, né? Só que o Dom Pedro, ele tinha ideais e uma convicção muito forte com relação ao nosso país. A gente tem uma ideia muito equivocada, achando que o Dom Pedro detestava o Brasil. Não, o Dom Pedro gostava do Brasil. No entanto, o Dom Pedro, ele ainda tinha o seu sentimento, né, europeu carregado consigo. A gente não pode esquecer que ele é filho de europeu, ele tem toda uma educação europeia, ele é uma pessoa que é formada nos moldes da Europa. E ele foi criado para ser um rei, um monarca. E aí nós vamos ver que em 1822, no dia 9 de janeiro, vamos lá, 9 do 1, 9 de janeiro de 1822, ele chega diante, né, do povo e diz: se é para o bem de todos e felicidade da nação, diga ao povo que fico. E esse dia ficou marcado como o dia do fico, tá? Porque o Dom Pedro quase voltou para Portugal também, mas ele se fez ali numa postura e ficou no Brasil. É óbvio que ele ficou por interesses políticos também, né? E aí, agora nós vamos entrar numa outra fase, né? Que de 9 de janeiro até 7 de setembro do mesmo ano, de 1822, muita coisa vai acontecer. E aí nós vamos entrar nessa fase daqui a pouco. Bom, nós vamos ver o que aconteceu de janeiro até, depois do dia do pico, até 7 de setembro. Vamos lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 8 meses aí pela frente, quase um ano inteiro